Então, o Léo, caridosamente, né, me chamou aqui para poder participar desse estudo. E nós vamos começar aqui no livro do Emmanuel, citando o Emmanuel especificamente, que eu acho interessante, tem muita coisa legal em relação a ele, e a gente gostaria de compor a ideia nesse sentido. E vamos lá, livro de 1958, também é importante, né, para a gente saber quando é que ele trouxe para a gente a ideia. Bom, antes, como um preâmbulo aqui, nós gostaríamos de trazer essa passagem. Tá? Ela é relativamente extensa, mas nós vamos tentar aqui ler rapidinho para não incomodar muito, ok? Acho que todo mundo conhece essa passagem, mas nós vamos ler. Tá? Todo mundo conhece ele? Levanta a mão. Tá? Eu conheço. Tá? Conhece, né? Essa passagem não é... Bom, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas passagens a gente vê mamon, né? Mas o sentido é o mesmo. Pois isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que estás nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Bom, aqui, gente, eu gostaria só de tirar algumas coisinhas, claro, né? A questão cerne aqui é a preocupação. Né? Jesus aqui, em momento nenhum, cita a ocupação, que a gente não deve trabalhar, não é essa questão aqui posta, é a questão da preocupação, ou seja, nos ocuparmos com aquilo que ainda não aconteceu, colocar no futuro as nossas necessidades. Né? Então, Jesus chama a atenção para a gente aqui que, olha, atenção quanto a isso. As coisas, né, no universo, elas acontecem a despeito da nossa vontade. Não é isso? Então, a gente tem que buscar, nesse caso, que Jesus está trazendo para a gente, a atenção para a nossa posição, o nosso dia de hoje, o que nós estamos vivendo. E a gente tem visto, né, que realmente isso tem acontecido no nosso dia a dia. Muitas pessoas entristecidas pelo o que vai acontecer amanhã, e não no o que eu posso fazer hoje. Ok? Beleza, gente? Tem?
Isso é um Ok, introito, João. então. Fala, Léo. Não, só me chama muita atenção nessa quando ele fala assim, servir a Deus e ao dinheiro. Eu acho que aí fica muito claro o que ele está querendo dizer, né? Ah, Porque eu conheço muita gente que tem, assim, eu fico vendo alguns casos de pessoas, sabe, Salomão e demais pessoas que reunião, que assim que tem sucesso material na vida, sucesso profissional, mas aí quando eu vejo a vida das pessoas, eu vejo assim que não é elas, essas pessoas não têm dinheiro. É o dinheiro que tem essas pessoas. Eu fico vendo assim, elas acabam que elas se escravizam naquilo que elas estão fazendo ali e naquele processo. E aí não tem tempo livre para tirar uma férias, não tem tempo para poder conviver com a família. É o tempo inteiro focado nas questões profissionais, poder ganhar mais dinheiro. Então, assim, é um negócio muito que eu acho estranho, e eu não sei se essas pessoas, eu acho que elas não param para pensar nisso, sabe? Eu acho que só no final da vida, assim, eu já vi algumas pessoas assim, já com 72 anos, que elas falam, pô, eu devia ter feito diferente há 10 anos, há 15 anos atrás, ter tomado escolhas diferentes há 15 anos atrás, 20, e onde elas se arrependem, né? Porque o que a uhum, gente vê claramente aqui que está falando, não é que está falando o nosso tema é prosperidade, né? Ele não está falando contra a prosperidade, né? Está falando uhum, contra aquele processo doentio, né, vicioso, onde você vira um servo das questões materiais. isso. Vamos lá. Então, começa a passagem. Começa. Esse é o tema de hoje, prosperidade, o capítulo 19 do Pensamento e Vida. Eu nem me preocupei muito, não, porque Emmanuel aqui, infelizmente, ele já define, né? E a definição dele, para mim, aqui, que é fundamental porque contextualiza aquilo que ele está trazendo, tá certo? Então, nós entramos aqui. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Isso, gente, ele está pegando o entendimento, tá certo? Geral, comum, né? Que a pessoa pode ser próspera no sentido espiritual também, né? Mas não é esse contexto que ele está falando aqui. Prosperidade na Terra, tá? No contexto material, quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. É mais ou menos o que o Léo trouxe para a gente, e é por isso que nós fizemos o introito com a passagem de Jesus, porque Jesus descaracteriza isso aqui. Fala, cuidado com isso aqui, porque se você quiser levar a sua vida nesse sentido, ok, mas é problema. Né? Seguindo. Gastam-se largos patrimônios da existência. Aí, Léo, olha o que você falou, hein? Gasta-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio. E não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam os místeres primitivos de caça e pesca. Aqui eu faço um parênteses aqui que eu acho importante nosso, é porque Emmanuel até traz essa questão muito para a questão da necessidade, ou seja, bem para o homem material mesmo, ou seja, quase, no caso aqui, simplista, né? Porque caça e pesca é lá no início da nossa evolução e tal, aquela coisa toda, né? Que ele fala aqui antigamente, como antigamente, né? Em aprendizados mais simples, no início da evolução mesmo, se entregavam a caça e pesca, ou seja, é um ato aqui, praticamente um ato instintivo, né? É instinto de sobrevivência. Aquela pessoa que vai buscar realmente a comida para saciar a sua fome. Então, aqui, no caso, que nós estamos falando da prosperidade material, muitos colocam a sua vida no anseio de satisfazer algo absolutamente íntimo. Trazem essa necessidade aqui
para a sua intimidade. E aqui que a gente vê que começam os problemas, porque na hora que isso se mistura com o ser, né, é o que a gente fala sempre, né? Ter e ser. É aqui que eu entendo que a coisa se mistura. Quando a pessoa traz isso para dentro de uma necessidade real, que é o instinto de sobrevivência. Ou seja, a pessoa não precisa disso, é o que Jesus falou lá atrás. Não, peraí, você não precisa disso para sobreviver, não. Você está querendo outra coisa, mas a pessoa liga uma coisa na outra. Então, para que eu possa sobreviver, eu preciso estar, nesse caso, especificamente, né, repleto de ouro, ou de glória, ou coisas materiais, honrarias materiais, tá certo? Que nos circundam no dia a dia. Ok, gente? Próximo. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. Fechou com a ideia lá atrás? Estou vendo ninguém quer falar, mas tudo bem, estou falando. Então, não é isso, Léo? Aqui é que eu acho que é o cerne, sabe? Emmanuel vai construindo devagarzinho onde está o problema, onde está a questão. Por que nós colocamos essa questão da prosperidade material sendo uma coisa tão importante e tão necessária? Aliás, ele deixa de ser importante e passa a virar uma necessidade. Eu acho que aí é que é a grande questão dessa nossa discussão, né? Porque enquanto é um sonho, enquanto é sei lá, uma coisa legal para se ter, beleza. Mas quando ele vira uma necessidade, é aquela coisa, né? Eu olho na internet, aí vamos ver, todo mundo já passou por isso. Né? Olha na internet alguma coisa e fala assim, pô, que troço legal, né? Beleza. Aí, de repente, aquilo vai ficando na minha cabeça, tá girando. Aí, de repente, eu falo assim, gente, aquilo seria legal, hein? Aí passa mais um tempinho, eu leio, vejo, aí, obviamente, na internet está bacana para isso aí, está ajudando demais. Bufo, aparece na tela de novo aquele troço. Agora está sempre aparecendo, né? Uma vez que eu lá pesquisei com troço, começa a aparecer direto na internet. Então, daquilo que eu achei legal, em pouquíssimo tempo, ele passa a ser uma coisa necessária. Eu passo a precisar daquilo. Eu não preciso. Se eu for analisar friamente, com calma e tal, né? Se eu for um cara da contabilidade que sabe lá, né? Método para ser dobrado, que trouxe todo lado, Léo, eu não preciso. Para que eu vou comprar aquilo? Mas, dentro de mim, eu construí a ideia, lógico, auxiliado pelo marketing digital que a gente está vendo hoje, pesadíssimo, construir a necessidade daquilo. Né? Então, é uma coisa para nós termos aí, no caso, a atenção. Próximo aqui. O espelho do coração, constantemente focado, puxa para cima, peraí, focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos a rota, os elementos que nos ocupam a alma. Então, estou no meu barco, tá certo? O espelho, o que é o espelho do coração? Isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado assim, né? Isso aqui é importante. Quer dizer, o espelho do coração é aquele cara que decide. Tá? A mente elabora, cria, organiza, orienta, visualiza, escrutina, pá, mas quem dá o peteleco mesmo para poder executar é o coração. Então, no coração, espelho do coração é aquilo que o coração está refletindo, né? É aquilo que nós acalentamos para nós mesmos. Né? Nós temos lá a concupiscência, não é isso? Vós sois engordados e traídos pela vossa própria concupiscência. Pois é a mesma coisa. Aqui é a nossa concupiscência. Esse espelho do coração vai refletir aquele nosso desejo, aquilo que nós estamos querendo. Só que isso ele começa constantemente focado. Foco, a gente sabe também como é que é. Você tem um óculos, certo? Você começa a enxergar mal, mas põe o óculos. Depois que quando você tira o óculos, você não consegue mais enxergar. Por quê? Porque você já perdeu o foco.
Seu olho já não adapta mais, ele está pequenininho, aquela história toda. Então, o que a gente precisa fazer? Põe o óculos. Então, o espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos. Não estou falando de pessoas, não, gente. Ó. Objeto. E situações que buscamos, pode ser sim. Né? O Sebastião tem um foco que eu acho importante, que está nos ajudando demais, que é o cafezal. Isso está no foco do coração do Sebastião. É isso? Então, importante para nós. Isso aqui é o nosso foco em relação às coisas que nós estamos vivendo hoje. Dize-me aonde está o vosso tesouro, que eu direi aonde está o vosso coração. Não é assim também? Essa passagem? Então, o espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos a rota, ou seja, à frente, diante de nós, os elementos que nos ocupam a alma. Então, aquela coisa que eu estou falando lá, né, que eu vi lá que hoje a internet materializou essa questão psicológica, ela materializou, ela existia já dentro de nós. Que é você olhar alguma coisa e começar a imaginar e sempre ver aquela coisa, uma vitrine, em algum lugar ou no outro. E transformar aquilo como uma necessidade. Hoje a internet, você clicou lá, viu aquilo, maravilha, que legal, então, fechou. A próxima tela que você abrir, vai aparecer de novo. Então, é exatamente o nosso processo mental que está refletido dentro da internet. Ô, Salomão, interessante que fala assim, chama atenção algumas palavras, né, alguns verbos aqui, é mobilizar, né? Mobilizar a energia mental e focar, né? Nos objetos, situações que buscamos. A gente lembra do Evangelho, né? Onde estará seu tesouro, estará seu coração, né? Que é justamente isso, né? A gente começa a ficar... a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Você deu um exemplo positivo aí do Sebastião, com relação ao cafezal. A gente tem que começar... O vigiar é muito importante, né? Para a gente realmente... Por isso que ele vem antes do orar, né? Da gente estar realmente alerta para a gente poder ver o que mobiliza a gente, né? Qual que é o nosso foco? Porque a partir daí, quando você consegue essa resposta, ela serve de subsídio para a gente tomar um punhado de decisão na vida, né? Exatamente, Léo. Exatamente isso. Seguindo aqui, gente. Não esqueçamos, todavia, que, na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. Foco, tá, gente? Que eu também estou trazendo aqui a ideia, tá? Aquilo que está na nossa rota. Como disse o Túlio na semana passada, o nosso alvo, rumo, né? Rumo para o alvo, é o nosso alvo, a nossa atenção. Demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Olha que legal, hein? Emmanuel o legal de Emmanuel é que numa passagem que ele traz, ele não se limita, como um professor, né, que e aqui eu até vou abrir um parênteses para a gente poder falar um pouquinho de Emmanuel, né, porque eu acho sensacional. Nos livros que a gente teve a oportunidade de reler agora na pandemia, os livros de André Luiz, então a gente vê toda a jornada dos espíritos, né, e a gente vê todas essas coisas que estão muito bem descritas aqui por Emmanuel, sintetizadas, né, de uma forma muito clara, dos espíritos que têm justamente essa jornada. Né? Que o cara começa aquela dificuldade e briga com todo mundo, se enriquece, mata o outro, aquela coisa toda, vai para o plano espiritual e não consegue. Beleza. É tudo, seja por um motivo ou por outro. Ciúme, vaidade, riqueza, qualquer coisa assim. Então, essa pessoa vai para o plano espiritual e a gente tem dificuldade. Um dos determinados livros, a gente viu lá que é um espírito evoluído, ele evoluído, assim, né, um cara de nível e tal,
o cara encarna de, sei lá, 500 em 500 anos. Eu falei, caramba, eu acho que a minha última encarnação foi 20 anos atrás. Então, assim, aí você imagina, né? O cara que é evoluído 500 anos, né? O povo aqui é só 20. Então, mostra bem o nível do espírito. Mais interessante, que eu estou falando de Emmanuel, é que agora eu peguei os livros de Emmanuel para ler de volta, né? E a gente vê lá há 2000 anos, que no começo do livro já, ele fala da história dele, né? Que o avô dele, que ele era o bisavô paterno dele e tal, não sei o quê, conta a história. E aí é interessante que a gente fica assim, poxa, caramba, o cara há 2000 anos já tinha noção da história dele, no caso do bisavô paterno, ou seja, mais de 100 anos atrás. E a gente vê nos livros, né, da André Luiz que nós, né, desencarnando de uma forma geral, né, não estou falando de você não, viu, Léo? Você é Espírito Luiz e tal, aquela coisa toda, mas então, Franklin aí, está tudo, né, satisfeito, aquela coisa toda, do latim. Então, o que acontece? Esses espíritos, Emmanuel, ele já tinha noção de mais de 100 anos atrás da sua história. Coisa que hoje, pelos livros de André Luiz, a gente vê que os espíritos não têm noção da última encarnação. Cara, assim, Emmanuel realmente é um espírito que está assim, só para posicionar, tá, gente? Para a gente saber onde é que Emmanuel entra nessa história, né? E como é que ele escreve para a gente e traz as informações, tá? Então, pelo que a gente sabe, pela literatura, a gente vê que realmente é um espírito que realmente já andou, ele já avançou nessas questões morais. Seguindo aqui, então. Como no filme cinematográfico... Eu gostei dessa reflexão aqui. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos. Reflexo, de novo, Léo, repetidos dos nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma. A maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Nossa, nos livros de André Luiz isso aqui fica claríssimo. A exemplificação da vida, do cotidiano das pessoas em relação a isso aqui. Como as pessoas... A gente fala assim, não, coitado, fulano foi lá para o umbral e não sei o quê. Ele foi porque ele não tinha outro lugar para ir. É uma necessidade. É como está falando aqui, formada por ela própria. A tartaruga, ela cria a carapaça, ou seja, nós criamos um ambiente psíquico nosso de forma tal que esse ambiente nos proteja. Esse ambiente psíquico nosso, ele não é aleatório. Não está à toa. Ele serve para nos proteger. No livro, se não me engano, Ação e Reação, tem a questão lá de um amplo, uma capela lá, onde o pessoal estuda, aquela coisa toda, né? Então, e aí, do lado da capela, tem um lugar assim mais escuro, de sombra. Eu falo, mas por que essas pessoas estão ali? Então, vão levar a luz? Não, pode não. As pessoas estão ali do jeito que precisam estar, elas não podem ser expostas. Veja, o que nós estamos falando aqui é que os nossos reflexos repetidos, e aí nós estamos falando dessa questão da honra e glória, do dinheiro, etc, etc, tá certo? Essa repetição nesse processo, né, ele plasma o que o hindu tem esse nome, chama egrégora, que é aquela ambiência em que nós formamos, onde nós estamos.
A nossa casa, então, tem a nossa egrégora, tem a nossa energia. Né? Tem casas que a gente entra, maravilhosa energia. Né? Tem casa que a gente entra nem tanto assim. E assim a gente vai. Mas essa energia não é criada por espíritos externos. Ao contrário. André Luiz foca nisso repetidamente. Ele falou, olha, a energia interna é que possibilita a defesa da casa. Sem ela, ou seja, nós, no caso, aqui agora passando a casa para o íntimo nosso. Se nós não criarmos essa mesma condição de reflexo, essa repetição dessas ideias, né, não fizermos realmente um trabalho contínuo, como, né, é feito no GELP, como eu já falei aqui, como é feito pelo Sebastião no Cafezal, ou seja, se a coisa não é uma coisa perene, se não repete, aquilo fatalmente se desmancha. Porque nós não construímos essa carapaça de salvaguarda. Que, em outras palavras, também foi colocado por Paulo na questão do escudo de fé. Né? Eu preciso me revestir das entranhas da benignidade. Não adianta buscar ela fora de mim. Ela está dentro. É nas entranhas da benignidade. Seguindo. Gente, pode interromper o que quiser aí. Ô, Salomão. Pois não. Você falou uma coisa aí, quando você citou Emmanuel, e eu estou relendo há 2000 anos, e eu acho que há 2000 anos, para mim, é o livro mais bonito que a gente tem na doutrina espírita. Para mim, é o melhor livro espírita que tem. Tanto é que eu me propus a reler os quatro romances de Emmanuel, pela questão prática, vai por aí fora, mas tudo bem. Quando você fala de Emmanuel, nós estamos falando de Emmanuel lá, né, no ano 1, no ano 33, né, da era cristã, né, que está nesse período, ele já tem uma noção, através de sonhos, de que ele foi o avô dele, o bisavô dele. Né? E a gente tem essa noção. Talvez eu não precise de pensar, não, eu fui meu bisavô. Não, eu sei que eu fui alguém em outra vida, eu fui uma outra personalidade, e eu sou acúmulo de todas essas personalidades. Então, em termos de conhecimento, de esclarecimento, eu vejo que Emmanuel está muito próximo da gente. A gente está muito próximo dele. Talvez eu não tenha o arcabouço de conhecimento que ele tem, mas estou falando desse Emmanuel lá de 2000 anos atrás. Né? A gente já tem esse esclarecimento, talvez, né, sobre as questões do mundo espiritual. E Emmanuel, quando ele encontra com Jesus na primeira vez, ele fala para ele, ou me segue agora ou só daqui a milênios. Ele opta pela segunda opção, daqui a milênios. E isso é complicado, né? Porque a gente... E mais na frente, Emmanuel, se referindo a Públio Lento, ele fala que Emmanuel era um homem do seu tempo. Ele tinha todas as misérias humanas que o seu tempo, o seu momento lhe permitia. Ele era fruto de uma cultura. Então, para ele, inclusive, perdoar a Lívia ficava difícil. Né? Perdoar de algo que ela nem havia feito. Então, eu fico pensando assim, nós, como frutos do nosso tempo, já tendo um arcabouço de conhecimento, né? E o tempo todo tendo que decidir se a gente opta agora ou se vamos esperar mais alguns milênios. Sabe? Uhum. Então, acho que a gente está nessa condição. Concordo, Sebastião? E esse texto que está nos apresentando aqui é exatamente, olha, reflexo condicionado, tudo coisa do passado, nós sabemos. Né? E aí, gente? Né? E aí, Sebastião? Como é que é? Você vai querer agora ou vai esperar daqui a alguns milênios? Para ter que passar tudo que ele passou para poder chegar. É algo para a gente pensar, sabe? Trazer isso para dentro. Eu, pelo menos, por isso eu gosto muito desse livro, porque ele ele acaba comigo. Mas sabe? A gente é muito maluco, né? Muito. E você está falando, na nossa condição hoje, eu concordo plenamente, nós já temos todas as ferramentas, tudo o que é necessário, tá certo? Para poder avançar. O que é mais sensacional, Sebastião, a gente vê
que a maioria dos espíritos, aí aproveitando as obras de André Luiz, né, que é rica em exemplos. Eu acho interessante porque é exemplo atrás de exemplo as obras de André Luiz. São exemplos de vida. Então, se a gente pega a nossa existência hoje, do nosso grupo, por exemplo, que está mais próximo de nós, a gente pode fazer uma análise, né, de família. Então, a gente vê que nós não tivemos nenhuma assim, situação, salvo raras exceções, claro, né, mas de grandes provas dentro do nosso grupo. Né? Ou seja, pessoas que vieram com uma dificuldade, alguma coisa assim, e tal, etc. Por um motivo ou por outro. Né? Aí eu não vou abrir aqui para esse tipo de análise, pode ser complexo. Mas, de qualquer forma, nosso grupo, o CERN dele, tem condição realmente operacional, de vida. Viemos plenos. Né? Então, é aquilo que nós temos que imaginar aqui agora, o que, e mais, né? E mais do que isso. Nós tivemos a oportunidade, esse grupo, pelo menos aí, eu vou fechar em 30 anos para ser generoso, tá? Bonzinho com, né, os cabelos brancos da galera, tá certo? Então, vou fechar em 30. Tem 30 anos de reflexão sobre o tema. Olha, 30 anos, no último livro que eu li lá, que é E a Vida Continua, né, que é o final da série lá do André Luiz, tá certo? O pessoal desencarna, os dois lá desencarnam, os protagonistas desencarnam e tal, vão lá e falam, olha, vocês vão ter uma missão de 30 anos. Olha, o que eu quero dizer com isso? 30 anos, e eu estou falando isso de 68, tá? Que foi quando o livro foi escrito. Então não estou fora de tempo, não. Então, 30 anos que nós tivemos, nós, esse grupo que eu estou falando aqui agora, de reflexão sobre esse tema. De trabalho, de construção, né, de melhoria para mudar o nosso procedimento. Eu até acho, Sebastião, assim, que na melhor das hipóteses, na nossa próxima encarnação aqui, né, esses reflexos que nós estamos condicionando agora, nessa reunião aqui mesmo, que nós estamos falando, tá certo? Ela vai nos trazer benefício no futuro. Com certeza. Então, assim, eu acho que nós estamos plantando, nesse instante, nesse minuto agora que nós estamos conversando aqui, plantando algo para a nossa próxima encarnação. Então, eu acho até importante a gente ter uma perspectiva, né? Como diz Paulo e o Túlio trouxe, sigo para o alvo. A nossa meta, né? Não pode ser tão restrita assim, porque nós já entendemos que a encarnação é só um período. Certo? Estamos aqui para resolver alguns problemas e tal, etc, etc, mas não é ainda aquele grande desafio, vamos dizer assim. Né? O nosso grande desafio, eu acredito que seja para próximas encarnações, onde nós estamos nessa encarnação nos preparando, adquirindo reflexos para poder, então, exercer alguma função no futuro. Nós vamos em frente. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida, com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fugirem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos louváveis. Ou caminhos louváveis. Reparação. De louvável reparação, desculpa. Enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que
correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Era aquilo que a gente está falando dos exemplos do André Luiz. Quer pegar isso aqui e colocar nos livros do André Luiz lá? Você vai ver N situações desse caso aqui que estão lá. E aqui fica muito claro a questão da bondade divina. Porque muitas vezes a gente acha que, não, mas é Deus que põe um castigo no cara, para o cara ir lá para a sombra e tal. A gente vê aqui que é exatamente o contrário. A pessoa, utilizando desse reflexo, condicionando esse reflexo nele mesmo, ele vai buscar aquilo que lhe aprove, aquilo que ele quer, aquilo que ele anseia, aquilo que ele deseja. Ele constrói em si mesmo. Por isso que nós estamos discutindo, né, Sebastião? Nós aqui estamos construindo, ou reconstruindo, que a gente, né, não conhece bem o nosso passado, esse reflexo, essa situação, essa busca incessante pela luz. Né? Tal qual a planta que tem, né, a fotossensibilidade, que busca a luz por questão, né, de não é instinto ainda, né, mas de química, né, necessário para o seu crescimento. Nós também estamos buscando pelo entendimento, pelo esclarecimento, pela luz, a busca de situações que nos propiciem evolução, que nós deixamos no passado muito tempo esse negócio ficar, né, perdido, vamos dizer assim. Ok? Vamos lá? Vamos lá, porque daqui a pouco o Léo está me chamando aí. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Essa aqui eu achei sensacional. Sensacional. Isso é uma pergunta comum, clara e, né, muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. De vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita. Gente, isso aqui é importante, porque o que acontece? Apropriação indébita não é roubo. Roubo é você chegar armado lá e tirar da pessoa. Apropriação indébita é, por exemplo, tá, gente? Você está lá numa mesa, aí tem uma carteira em cima da mesa, você não sabe de quem que é, você pega aquela carteira, põe no bolso e vai embora. Isso é uma apropriação indébita, não é seu aquilo. Né? Mas não é um roubo, mas é uma apropriação indébita. Então, isso aqui que ele fala, né, a prosperidade ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita. Ou seja, a pessoa se revestiu de alguma coisa que ela não merece. Ela não tem o direito sobre aquilo. E aí é um problema nosso, né? E é como nós estamos falando aqui, de construir em nós essa reta conduta. Buscar em nós mesmos o entendimento de tudo aquilo que nós estamos estudando aqui, né? Para que nós possamos viver uma vida correta, de reta conduta. E é como roupa brilhante. Aí a gente pode voltar lá atrás, né, no primeiro slide lá, no Mateus 6, 24, 32, não é isso? Que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então, e é como roupa brilhante, cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos, de novo, gente, contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima a expressassem serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Emmanuel, inclusive, encapsula tudo que ele passa para a gente em poesia. Né? Realmente, o cara
Sensacional. Só não quero nem falar do Chico, não, porque um médium para poder refletir, porque é o caso do Chico. Né? Chico fala, eu não escrevi nada de mim, perfeito, mas ele é o espelho onde se refletiu toda essa luz. Então, para que pudéssemos receber essas mensagens, o Chico, no mínimo, teve que limpar esse espelho para que ele pudesse trazer a qualidade dos textos que ele trouxe. Né? Então, voltando aqui para a gente de novo, que eu acho interessante, reflexo da luz dominante. Reflexos contrários, que é o que nós discutimos, né, Sebastião? Que é a gente criar esse reflexo, limpar esse espelho. Tem um texto muito bonito, né, que é muito interessante, que é Tiago, uma das epístolas, na epístola, não, Tiago só tem uma epístola, né? Na epístola de Tiago, ele fala a respeito do reflexo também. Vale a pena depois, se vocês tiverem curiosidade. E esse reflexo, ele aponta lá para o reflexo mais famoso lá da filosofia, lá, que é o nosso querido... Qual é o nome dele? Fugiu o nome dele aqui. Que olhou para baixo, Sebastião, lá, e viu a cara dele na água. Tá no mute, Sebastião, ninguém vai escutar. Narciso. Narciso, muito Da bem. mitologia. É isso? Uhum. Então, ele olha para a água, vê a sua face e fica empolgado, apaixonado por ele próprio. Não é isso? Muitas vezes, nós caímos nessa situação. Achamos que nós somos maravilhosos, etc. Tá certo, maravilhoso aqui só o Léo. Mas, de qualquer forma. Então, a gente aqui, né, cai nessa situação, nessa pegadinha, vamos dizer assim, da vida. Que nós temos que ter muito cuidado com ela. Para terminar, né, para não brigar comigo, eu trouxe essa passagem aqui, e com essa pessoa. Nós estamos falando de reflexo. Eu não sei se para vocês isso aqui traz o sentimento de reflexo. Tá? Que todo mundo já reconheceu, né? Que é a Madre Teresa, no trabalho dela, incessante, né? E como, assim, existe reflexo nisso. Ela não era uma pessoa de sorrir assim como ela está sorrindo, não. Era uma pessoa séria, uma pessoa que buscava ali, austera, né? A luta dela foi tremenda, né? Na região onde ela estava. Ela já tinha, né? Assim, pelo que eu, na minha ignorância, posso entender, ela já tinha conquistado esse reflexo para poder suportar o que ela suportou aonde ela esteve, né? E continuar perseverante. Mas essa foto me traz, assim, sabe, muito essa situação de reflexo. Como é que ela enxerga, assim, parece que ela está olhando, assim, lá longe, né? E a criança olhando para ela também está enxergando lá longe como é que a coisa é. Então, a vida continua. Mas, então, vamos só pegar aqui o texto aqui para a gente poder finalizar. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Segundo a Epístola de João, capítulo 6. Bom, aqui eu cortei coisa, né? Depois eu traço. Isso aqui, depois, se vocês quiserem, está lá no... Ops, volta. No Vinha de Luz, tá? De Emmanuel, Caridade Essencial. Aí eu recortei esse pedacinho aqui do Caridade Essencial. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta,
poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Eu trouxe essa passagem porque ela é muito significativa para mim. Ela traz para mim uma coisa assim que eu acho muito importante. Nessa questão é até muito interessante da irmã Madre Teresa, que é sensacional, que é o quê? Ela não tinha nada, materialmente nada, zero de coisa. Mas ela construiu uma coisa que era sensacional, assim como a irmã Dulce, aqui também na Bahia, e tem um encontro das duas, sensacional. E é interessantíssimo ver como as pessoas da época assim, têm um respeito por elas. Não é aquele respeito da mídia, não é esse respeito que a gente vê hoje. É um respeito de superioridade mesmo. Por quê? Porque fizeram em si o que está nesse pedacinho aqui. Só que nós, para chegarmos aqui, no meu entendimento, dentro da minha ignorância, temos que construir esse reflexo, limpar esse nosso espelho na prática diária das pequenas obras. Não adianta a gente querer sair para as grandes obras, o Paulinho não está aqui, né? Mas chegar e sair ali para poder... né, Rose? Rose está rindo. Mas sair para poder ser um santo do dia para a noite. Paulinho adora isso. Apesar de nós não sabemos aonde exatamente estamos, né? E o que nos será cobrado. Mas, de qualquer forma, quanto mais nós burilarmos, limparmos, deixarmos esse espelho do nosso coração limpo para que ele possa refletir essa luz divina, tanto mais fácil será numa próxima encarnação nós termos atitudes como uma atitude de uma Madre Teresa, que é uma atitude de amor, de sabedoria, de trabalho, né? É isso que a gente busca e é isso que a gente realmente queria trazer hoje para todos nós.